Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre cachaça, com a melhor cachaça extra premium do Brasil, a cachaça companheira. Tudo bem, seu Natanael? Olá, Gabriel, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar de um assunto tão gostoso e tão polêmico, que é a cachaça. Nossa, o prazer é meu. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. E com certeza, tem muitas dúvidas, né, sobre a cachaça, de onde veio, como que toma a cachaça, essa cachaça, envelhecimento da cachaça. Então vai ter um bate-papo muito legal aí para os nossos ouvintes. E conta um pouquinho, seu Natanael, para a gente iniciar, um pouquinho do início, como surgiu a ideia de desenvolver, né, uma empresa de cachaça. Então, né, para ser bem sucinto, Certo. eu gostava de beber, como todo jovem, né, na minha juventude, mas cachaça para mim era uma coisa muito ruim. E aí eu fiz, dentro da universidade, né, eu fiz engenharia química, e lá tem uma disciplina que é a parte de fermentação, né, que são esses estudos da engenharia bioquímica, a gente chamava na época. E daí a gente acabou fazendo cachaça no laboratório. E aquilo me impressionou, me surpreendeu, porque eu esperava que fosse ser algo ruim também. Mas não foi. Foi surpreendente, foi bom. Aí eu vi que eu podia fazer isso. Né? Eu vi que eu podia fazer, eu falei, eu consigo fazer, né? Algo bom. Então aquilo ficou, e eu comecei a falar sobre isso, até que chegou um ponto que eu tive que fazer. Não tem jeito, você não se livra disso, né? Depois que você fala que vai fazer, você tem que fazer. Que legal, né? E daí surgiu, e muito bacana. E só, resumidamente, né, todo mundo até tinha uma ideia, mas depois o senhor até me corrigiu, né? Todo mundo pensa assim, né? De onde que vem o nome aguardente ou pinga, né? E, assim, tem muita coisa que a gente fala, isso veio né, da época dos escravos que faziam ali às vezes rapadura, fazia ali o destilado e acabava aquela rapadura, aquele melaço, né, às vezes fermentava, evaporava, né, se transformava em álcool, né, na telha, no telhado ali, às vezes depois, como às vezes levavam chicotadas, alguma coisa assim, caía nas costas, então falava né, da pinga, né, que pingava, e água ardente, mas teoricamente isso é um pouco de folclore, né, o senhor estava comentando, né? É um, é um tremendo folclore, porque, né? Já pensou? Primeiro tem que bater no escravo, porque, né? Ele tem que arder na costa, né? Depois tem que é muito complicado, né? Mas se a gente for ver na história da onde surgiu essa palavra aguardente, ela vem de Roma, vem lá dos romanos, aqua ardens. Aqua ardens, daí em latim, né? Aguardente, que era exatamente um destilado. Que o primeiro relato que tem de bebida destilada é da época de Roma, do Plínio, na época de Cristo, né? Nossa. 2000 anos, né? Provavelmente até um pouco mais, mas que tem relato, que está escrito como que se fazia, né? Existe esse registro histórico. E como é que era? Eles pegavam o fermentado, que estava a bebida fermentada, colocavam numa chaleira, e daí, quando aquilo entrava em ebulição na chaleira, ele colocava um tecido de lã no bico da chaleira, coletava aquele vapor, espremia e saía aqua ardens. Aí que começou. Nossa.
A história do destilado. Já pensou? Que demais, Aí de nossa. tanto ficar espremendo lã, espremendo lã, espremendo lã, aí os alquimistas lá, né, de Alexandria, falaram, não, vamos estudar esse negócio aqui, porque não dá certo, né? O negócio devia ser bom, né? Porque interessante, né? Daí eles fizeram o alambique, Entendi. lá em Alexandria. Quer dizer, o camarada mesmo que fez o primeiro alambique, que tem relatos, né, disso daí, foi um cidadão chamado Geber, que ele é o pai da química. É um nome bem comprido, mas Geber, se você botar Geber no Google, você vai achar. Né? Então, ele que é o cara que fez os primeiros alambiques aí, e a gente tem os alambiques já mais desenvolvidos no século VIII. Olha. Então, E depois o grande descobrimento que houve nessa parte aí de destilação, né? Depois dos árabes, né? Que Certo. começaram com os árabes para se fazer as essências, os perfumes, as poções, os elixírios, né? Era tudo medicinal isso aí, né? Em pouquinhas quantidades, né? Então, aí o pessoal começou a ter muita mais demanda de álcool. Aí em Palermo tinha uma escola técnica em Palermo, a Universidade de Palermo, no século XII, descobriram o fenômeno da condensação. Olha só que descoberta que eles fizeram. Eles descobriram que se você passasse aquele vapor numa serpentina imersa em água, aquilo condensava. Aí ele não precisava de ninguém ficar espremendo pano, né? Verdade. Nossa, que demais. Então, essa é a história. Mas vamos voltar agora para a cachaça que... Eu só queria que o senhor comentasse um pouco, assim, também, resumidamente, né, que o processo é um pouco longo assim, mas, por exemplo, qual que é A a diferença história dos alambiques e das colunas. a questão, assim, para quem tá ouvindo, né, nossos ouvintes, assim, que nunca visitou um alambique, alguma coisa, qual que é a principal diferença de um alambique, né, assim, rudimentar, assim, artesanal, para um alambique um pouco mais avançado, uma produção um pouco mais avançada, ou até mesmo uma produção industrial, né? Qual a diferença do equipamento, né? Existe também alguns métodos, é de batelada, é por coluna, é por torre. Não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas se pudesse comentar um pouquinho mais sobre, né, de forma simples. Então, eu posso comentar da seguinte forma, né? Certo. Existe, vamos dizer, duas vertentes de cachaças aí, ou de qualquer bebida que seja, mas vamos falar de cachaça, né? Que hoje o pessoal colocou o nome, né, de cachaça de alambique e cachaça de coluna. Mas o que significa isso? Né? O que é, a bem da verdade? Não é só o alambique ou só a coluna que vai fazer a diferença. Não é isso. O que faz a diferença é o processo todo. Entendi. Desde o plantio da cana, da colheita da cana, da preparação do mosto, até o final, a destilação e depois os armazenamentos e os envelhecimentos. Né? Certo. É todo esse processo. Então, o que acontece? O pequeno, né? Se ele vai cortar a cana manualmente, vai tirar a palha manualmente, a cana está fresca no mesmo dia, né? Então, na época certa, madura certinho. Aí, o que acontece lá na usina? Na usina não é. A usina, o cara manda o caminhão, o nego arranca aqueles troços e sai com um pedaço de bota de peão misturado com rabo de jacaré, vai tudo junto. Entendi. Né? Vai lá para a usina. Né? Então, o cara que está lá, o pequenininho, ele está moendo aquela cana está limpinha, sai um caldo de cana limpíssimo. Lá na usina sai aquele troço preto. Certo. E mal cheiroso, porque a cana já está estragada. Já chegou, já viajou, já choveu, queimou e o caramba, né? Entendi. A outra não. Então, você vê qual que é a diferença? Não é Certo. só destilar. É isso. Isso daí é o mais importante. E houve também muito desenvolvimento de equipamentos, né? Entendi. Então, a gente fala em batelada e contínuo, não é bem o caso, sabe? Isso daí não
tem muito. A gente sabe, né, que um processo contínuo ele é mais econômico, mais eficiente. Entendi. E o que seria esse processo contínuo? Entra, não tem parada, assim, O para quem... processo contínuo, ele, né, e o processo embatelado ele é menos eficiente. Por quê? Porque ele é interrompido. Né? O processo embatelado, eu tenho lá um equipamento, eu encho ele com aquilo que eu vou processar, processo, termino de processar, esvazio, depois eu encho de novo. Então, ele fica parado. Entendi. Fica? Sim, sim. Os períodos de encher, de esvaziar e tal, é demorado, fica parado. Né? E o equipamento fica grande. Aí, se é contínuo, você está enchendo e esvaziando ao mesmo tempo. Entra o produto a ser destilado, sai o produto, sai o resíduo, sai tudo, separa tudo. Entendi. Então, a maioria então, das indústrias é processo contínuo, né? E o processo, assim, do senhor é de batelada também? Não, o meu é um processo contínuo, é uma coluna de destilação. Só que eu colho a cana manual, entendeu? Não é, né? Mas é uma coluna 100% de cobre. Ah, entendi. Né? Não é de inox, é 100% de cobre, e ela tem um design. Eu fiz também um registro, pedi um registro de patente, isso aí, porque ela ficou uma coluna fácil de limpar, fácil de desmontar e fácil de limpar. Então, eu consigo tirar os pratos de dentro, eu consigo tudo muito rápido, né? A Certo. minha coluna, eu consigo limpar, né? Eu consigo desmontar, limpar e montar em 2 horas. Entendi. Feito para ser feito assim, né? E ela consegue separar cabeça, coração e cauda, né? Tanto é que está aí, ganha um prêmio, tudo e tal, né? Então, eu não tenho que falar, não, é melhor, é pior. Não é, todas elas podem ser boas ou não, né? Nem toda cachaça de alambique presta e nem de coluna também. Entendi. E o Então, que é seria essa isso. parte de coração, cabeça, coração e cauda? O que seria isso? Isso aí é né, a maneira, vamos dizer, menos científica de falar, né? O que é cabeça? Cabeça são os voláteis, os compostos voláteis. Né? Então, vamos retroceder um pouco. Quando eu fermento, transformo açúcar, né, em CO2 e álcool, e a levedura e bactérias também, elas transformam isso daí em tudo quanto é produto químico que você pensar, orgânico. Entendi. Todos. Né? Todos os tipos de álcool, cetonas, aldeído. Né? Aliás, quando começa o processamento, a levedura nem faz álcool, ela faz um aldeído que reage com água e faz álcool. Entendi. Na verdade, ela nem faz o aldeído, ela faz uma molécula energética que se transforma em aldeído, reage com a água e vira álcool. Certo. Né? Então, é assim que, né, faz. Então, que gera todos esses compostos aí. Então, o que acontece? Eu tenho compostos, eu tenho o álcool etílico, que é, vamos dizer, o que a gente quer buscar, é o álcool etílico, né, o etanol. Né? Certo. Então, o resto que produziu, que foi junto, são outros produtos que foram fermentados, foram produzidos. Então, a gente vai separar. Tá. Os produtos mais voláteis do que o álcool, ou seja, que evapora com mais facilidade do que o álcool, esses daí são a cabeça. E é basicamente metanol. Metanol é tóxico. Você pode ter produção de metanol na fermentação, se a sua fermentação tiver alguns componentes, né, que vai formar isso aí, que são, na realidade, impureza. A própria bagaço da cana vai fazer formar metanol. Se você tiver menos, tiver mais limpo, você não nem forma. Né? Acetona também tem, né? Acetona de esmalte também produz. Né? Entendi. Então, isso daí tem que ser separado. Acetona também é mais volátil, né? Então, esses daí são... O coração é o álcool etílico, é o álcool. E a cauda são álcools muito superiores. Ah, entendi. Com um cheiro muito horrível. É descartado. Esse daí
Tem muita cachaça contaminada com a calda, porque fica aquele cheiro de gambá. Aquele fundo de copo, você pega o copo, depois que o copo seca, aí você vê aquele mau cheiro que fica no copo. Isso aí é uma destilação mal feita, que é uma contaminação, é a calda, está contaminado, né? As colunas costumam, um processo contínuo, 24 horas por dia, contamina a cachaça com a calda. Por quê? Porque a calda acumula dentro da coluna, ela não sai no resíduo. Entendi. Sai um pouco, mas um pouco não é suficiente, tem que sair tudo. Entendi. Então, o que eu faço? Eu paro todo dia e dreno tudo. Então, não contamino, não dá tempo. Não dá tempo de contaminar. Então, daí fica boa a cachaça. Pronto. É a maneira de saber utilizar o equipamento e operar. Né? Poxa, que legal. Não, muito bacana. E entrando um pouco mais na cachaça, seu Natanael, quais são as principais madeiras, assim, hoje que o senhor utiliza nas suas cachaças? Amburana? Eu já tive jatobá, mas eu não gostei. Já até descartei os tonéis. Porque, né, madeira brasileira, né, principalmente o jatobá, Tá, ele deixa a cachaça adstringente, com gosto de banana verde, amarra a boca. A maioria das das madeiras brasileiras tem esse detalhe de amarrar, sabe? amarrar um pouquinho. Amarra. A castanheira não, né? Então eu tenho castanheira e tenho imburana. Imburana é a mais popular, né? Tá, Eu diria talvez tem a imburana e o óleo pardo, o pessoal, né? De certo. Minas, né? Tá. Gosta, né? Que essas cachaças mineiras têm aquele cheiro daquele característico, né? Aquilo lá é tudo da madeira, né? Aqueles bálsamo, né? Óleo pardo eu falei aqui, mas não é. E essas amburana, assim, se você deixar por mais tempo envelhecendo, ela acaba Pode passar muito, fica muito oleosa. ficar muito oleosa. Ah, entendi. Então também não é muito bom, né? Então, ela tem um limite, né? Então, o Entendi. que acontece? Os tonéis com madeiras brasileiras, quanto mais usado, mais tempo você consegue deixar para envelhecer. Ah, Quanto mais novo, menos, porque marca demais. mais, Né? marca demais. Ah, entendi. Ah, então é bom ter barril assim um pouco mais velhos, né? Que daí ele vai passando menos, assim, lógico, passa um pouco, envelhece a cachaça, mas ele não fica tanto aquela, né, essa parte de que você fala que pega um pouco na boca, dá aquela puxada um pouco, né? Fica com muito amadeirado, passando, desequilibra, daí não é gostoso, né? Entendi. E conta um pouquinho das suas cachaças, das premiações, né? Isso é muito legal para os ouvintes. O senhor ganhou um prêmio da cachaça Esta Premium, né, do Brasil, um prêmio, um Sim. super reconhecimento, né? Conta um pouquinho das cachaças que estão em linha. Sim, eu falo um pouco da premiação, né? Dessa premiação. A gente participou de muitos concursos, já ganhamos muitas medalhas de prata, de ouro, de duplo ouro, né? E tal. Mas o que eu acho que é muito, ficou, vamos dizer, que mais deu suporte de mídia para a gente, né? De premiação, foi a Cúpula da Cachaça. Essa que deu resultado, né? O Entendi. resultado. Então, da Cúpula da Cachaça, tivemos 4 concursos nacionais. Certo. Em 2014 foi o primeiro. A gente participou de todos. No primeiro, a gente ficou em 7º lugar. Já foi bom, né? Das Sim, 50 então, melhores, 7º. tá. Em 2016, 3º. Bom, né? Bom, bom. 2018, 3º. E 2020, primeiro. Primeiro, que bacana. Primeiro. Aí, no começo, não tinha essa diferença de categorias, né? No ranking. Agora eles têm as 3 categorias. Tem as categorias as brancas, as madeiras tal e as prêmio Carvalho, né? Ah, entendi. Então, a companheira, ela ganhou na categoria dela, ganhou o prêmio com a melhor, porque teve uma nota alta, né? Teve a nota maior que as outras, mas ela ganhou o primeiro lugar do concurso porque ela ganhou a maior nota do concurso. Nossa, Ela ganhou 90,63 nossa, de nota. de Né? nota. Certo.
Então, ela foi considerada a melhor cachaça. Isso daí ajudou muita gente. Estamos aqui até aí, falando com você. Ó. Já Olha pensou? só. É. Ah, mas muito legal. E contando um pouquinho, vocês têm uma que é a companheira de 12 anos, né? Isso. Aí a gente tem, né? Vamos dizer, a gente tem essa companheira 8 anos, que ganhou todos esses prêmios aí, mas a gente fez uma companheira, né, 12 anos, que foi uma obra de arte. A gente chama obra de arte no estado líquido. Nossa. Uma obra, é uma escolha, né? Sim. Foram 4 sommeliers de cachaça. Então, essa 12 anos, essa cachaça 12 anos, ela foi uma obra de arte estado líquido, que a gente chama, né? Nossa. Então, como é que ela foi feita? A gente tinha na adega 37 barris 12 anos, Tá. aí 4 sommeliers vieram aqui Certo. e fizeram análise sensorial desses 37 barris. Olha. E daí eles escolheram 6 para fazer essa cachaça. É uma escolha. Ela é um blend de barris, né? E é uma escolha. Então, ela tem uma peculiaridade. Primeiro que não vai ter nenhuma outra igual. Não tem, impossível, né? Não dá. Não tem jeito. Nem se voltar o tempo atrás, acho que não dá igual de novo. Não tem jeito. É só essa. Nem parecida vai ter. Mas ela tem uma coisa muito interessante. Ela explode na boca, ela explode de uma maneira tal que, se você estiver distraído, você engasga com a própria saliva. Verdade. Verdade. De tão potente que o negócio é. Mas é gostoso, é bom, entendeu? É uma acidez doce. Ah, ela é um pouco ácida, ela tem uma acidez, Ela é então. bem, claro, quanto mais velha, Certo. mais ácida. Ah, entendi, entendi. Porque a madeira tem ácidos. Ah. Mas ao mesmo tempo, quanto mais envelhecida, é mais fácil de tomar ou não? Mais macia, você não sente o álcool. O álcool some, Entendi, a entendi. agressão do álcool. Mas você não vai sentir o sabor e cheiro do álcool. Tá, Ele tá, some. entendi. E na premiação, nas categorias de premiação e tudo mais, a acidez é um ponto positivo ou um ponto negativo para ele determinar assim se. Ponto positivo, ela tem que ter, né? Não é uma acidez daquela acidez acética que tem de ácido acético na hora da destilação. Não é isso. Não. É uma acidez de componentes da madeira de ácidos. Ácidos carboxílicos e ésteres e outras coisas mais que vira estranho aí. Que legal. E tem algum processo, senhor Natanael, de fermentação com algum tipo de fruta? E tem alguma tendência para isso Olha, ou isso não? aí não seria cachaça. Existe bebidas destiladas de tudo quanto é troço que você pensar e imaginar na face da terra existe. Até de leite se faz vodka. O homem faz álcool do que tiver, entendeu? Do que ele tiver, ele faz. Não, entendi. Eu pensei que teria, assim, além da madeira, né? Tudo bem que tem a madeira, mas se tivesse também algumas cachaças, além do envelhecimento, colocar algum tipo de, sei lá, fruta ou Isso alguma daí outra são as bebidas compostas, né? Bebidas compostas. Existem bebidas compostas, existem os licores, né? Por exemplo, cachaça de banana. Não existe. A cachaça é de cana, de banana, doce de banana, ou licor de banana. Mas não é cachaça. Cachaça é feito de cana fresca, suco de cana fresca, fermentado, destilado. Isso é cachaça. Entendi, entendi. Se for diferente disso, é um outro Uma bebida. outra bebida. A única coisa que pode ter é a questão dos envelhecimentos e os tipos de madeira. Acabou. Não tem Isso, A aí não tem. questão não é só isso. A questão Tá. vamos dizer, o local influencia muito na qualidade da bebida, né? Ah, Já local. dizia Sim, sim.
Já dizia Louis Pasteur, né? Eu não sei muito falar em francês, mas era mais ou menos isso, né? O cara lá, né? O francês lá, os homens dos bichos, né? Dos bichos que ninguém via, né? Então, o cara da pasteurização, né? Em homenagem a ele que existe isso aí. Então, ele mesmo dizia, ó, ele falava de vinho, né? Falava vinho bom de lugar fresco. Entendi. Né? O clima Então, por quê? interfere bastante. Porque a fermentação no lugar fresco ela é natural, você não precisa de fazer nada, está tudo certo. Agora, se você tem uma temperatura ambiente acima de 30 graus centígrados e a sua fermentação não pode passar de 33, como é que vai ser? Não vai dar vai, certo. ou você vai ter que botar tecnologia, ou sua cachaça vai sair diferente, né? Não vai ser, entendeu? Vai estar com problema, vai dar acidez, vai dar um monte de problema. Um monte de metabólitos secundários devido à alta temperatura e a fermentação não parar. Certo. Aí a levedura começa a comer o álcool e as outras coisas que ela produziu e produzindo um monte de outras porcarias. Entendi. Ô, senhor Natan, e como que funciona a classificação das cachaças, né? Desde uma cachaça do dia a dia, para uma cachaça ouro, para uma cachaça premium. Explica um pouco para os nossos ouvintes qual que é essa divisão. Olha, divisão é o bolso. É igual o vinho. Não, então, é como o vinho, né? Certo. Então, o vinho não é só o bolso. Existe vinhos de qualidade, bom, tudo mais, acessível, né? Sim. Mas existe os vinhos, né? 17% de álcool, não sei o quê, né? Os vinhos mais baratos são 12%, 13% já é bonzinho, 14% já começa a ficar caro de álcool, né? São uvas mais maduras, mais difíceis de fazer e tal, né? E também dá um sabor melhor, né? Certo. A cachaça acontece a mesma coisa, sabia? Olha. A gente fez aqui esse ano uma cachaça a pedido dos confrades, do pessoal que é de confraria de cachaça, que gosta de cachaça. Me pediram. Falaram, faz uma 48 para nós, que é o máximo, né? Eu fiz uma 48. É uma delícia. Por quê? Porque ela tem muito mais corpo, tem aquele cheiro mais intenso de cana, entendeu? Mas a cachaça tem que ser boa, senão o cara não aguenta nem cheirar. Exato. Né? Então é uma cachaça diferente, também é para o dia a dia. Não ficou tão cara essa cachaça, porque ela foi feita para isso. Né? O projeto dessa cachaça era para o cara que quer a cachaça, ele não quer embalagem. Então a embalagem dela é uma garrafa de cerveja. Entendi. Que é a gatinha, essa é a gatinha. Não, a gatinha é outra. Essa outra. É 48. A É gatinha 48. também é uma garrafa de cerveja. Certo. Foi um blend. Uma maneira de diminuir o custo, né? É mexer na embalagem para você ter um produto acessível. E a gente fez um blend com carvalho, imburana e cachaça prata para poder também baratear. E a gente ter um produto na prateleira acessível, né? Certo. É muito importante isso, para a marca, inclusive. Foi muito bom. Sim. Nossa, Porque que bacana. ampliou mais a marca. Olha. Né? Ao invés do camarada migrar para o mais, né? como de menor valor, o de menor valor migra para o outro. E curiosidade, essa gatinha, ela fica por quanto tempo? Assim, precisa ter uma maturação por um período X? Não, ela é um blend carvalho 4 anos. Ela usa carvalho europeu 4 anos, carvalho americano 4 anos, imburana 3 anos e cachaça prata. É isso. Né? E daí é a gatinha. E daí o que acontece? Ela ficou um blend muito equilibrado. Isso é que é importante. Ganhamos medalha de ouro, né? Foi cachaça em 2018, quando lançamos. Então, o importante é o equilíbrio do blend. Então, quando você vai provar a gatinha, você vai sentir o cheiro da cana, bem natural. Que nas outras cachaças envelhecidas ela não tem. Não tem, porque não tem cachaça prata, mas na gatinha tem. Então você sente o cheiro da cana, o cheiro da cachaça, né? Certo. E daí, né, quando você. E depois, isso mais no aroma. Então, você sente também os aromas dos carvalho e um pouco da imurana. Quando você toma,
Aí vem a cana, é a primeira, porque tem mais, né? Mas depois vai mudando o sabor. Você vai mudando, ele vai entrando nos carvalhos, no chocolate, nas frutas secas e tal, e ele termina no adocicado da Imburana. Entendi. Entendeu? Você vai Poxa, mudando os seus sabores da sua boca ao longo do tempo. Isso é que é importante. Surpreendente. Então, é muito gostoso, né? Você toma que vai... e só retomando, para ser uma cachaça premium, então ela tem que ser no mínimo 1 ano de armazenamento? Isso, é a regra do Ministério. Certo. Aí como que funciona? Né? A Depois. regra de envelhecimento do Ministério. Ah, tá. Então ela tem que estar curtindo por no mínimo 1 ano, né? Depois Ela tem... envelhecendo 1 ano, né? Isso. A regra do Ministério, ele considera envelhecimento se o recipiente tem que ter menos que 700 litros. Mais de 700 litros são armazenadas. As minhas cachaças de castanheira e imburana são armazenadas, não são envelhecidas. Como regra, né? Mas envelhece, porque está em contato com a madeira, houve uma troca, tudo mais e tal, né? Eu até prefiro o tonel, porque, por exemplo, você pegar um barril de imburana, você colocar cachaça dentro de um barril novo, não fica um mês lá que você não consegue nem tomar. Tomar, entendi. Tudo que fica, sabe? Fica demais, é muito oleosa as nossas madeiras, diferente do carvalho. O carvalho não, o carvalho você pode deixar que ela não vai acontecer isso. A outra coisa, algumas madeiras brasileiras tornam a cachaça, eu não estou falando como defeito, eu estou falando de características, né? Torna a cachaça até um pouco amarga no final, algumas adstringentes, com gosto de banana verde. Banana né? verde. Então, o que eu vejo de potencial nas madeiras brasileiras são temperos para cachaça, mas não envelhecer só, fazer blend mesmo, sabe? Entendi. Fazer Combinações. Aí fica legal. Com carvalho, né? O carvalho é importante. Tá. Né? Se a gente falar sobre madeiras, as madeiras brasileiras tem 40 madeiras brasileiras. Mas se você falar em madeira de envelhecer bebida, carvalho tem 500 anos de história. Nossa. Por quê? Por que será que não teve nenhuma outra madeira? Né? Porque já conheceram pau-brasil, já vi, né? Mas é carvalho. Por causa das características da madeira mesmo. Né? Que ela deixa esse sabor, esses cheiros, né? Muito agradável, de chocolate, de madeira, de banana, de tudo quanto é coisa, né? Muito gostoso, fumo, né? Tabaco, né? As notas, né? E só para completar, e acima de 3 anos, que aí sim é considerado extra premium, correto? Isso, então, Perfeito. voltando lá. 1 ano em recipiente menor que 700 litros é premium, né? Pelo menos 1 ano é prêmio. Acima de 3 anos é extra prêmio. Premium, perfeito. Isso. E as bebidas, aí tem as bebidas mistas, né? E tem as ouros, cachaça ouro, cachaça envelhecida, que o pessoal fala, ouro. Né? Essa nomenclatura do Ministério da Agricultura, né? Tá. Ela é uma cachaça misturada com cachaça envelhecida, até 50%, e corante caramelo, e um pouco de cachaça das outras para estar fazendo de conta lá. É igual blend whisky. Blend de whisky, o que é isso? Você pega lá, o whisky fulano de tal, né? Blend de Scotch whisky. Ele trouxe o whisky da Escócia e pegou um pouco desse whisky e mais um monte de álcool agrícola e misturou e virou whisky. Entendeu? Entendi. Baratinho. É igual os vinhos de garrafão, mesma coisa. Vinho de garrafão também vai água para danar, vai álcool, vai um monte de coisa arada. Isso daí não vai prestar. E para quem gosta assim de cachaça, assim, quando você vai em algumas cidades do interior, ou Minas, em outras cidades também, tem muito aqueles barris pequenininhos, assim, né, de tal madeira, tal. E aí você até comentou comigo, Gabriel, mas quando a madeira é nova, ela é recente, se você pôr a cachaça lá, vai ficar já esse gosto
Então acontece também isso quando essas madeirinhas pequenas... Ou Acontece muito. Ah, tá. E esse pequenininho também, esses barrizinhos, eles são mais decorativos. Entendi. Mas para quem gosta, Né? não vai dar aquele gosto legal, né? Então, Não vai, porque né, tem todo um... eu digo o seguinte, primeiro, né, o barrilzinho é pequenininho demais. Ele tem uma superfície de contato com a madeira muito alta. Né? Quanto menor o barrilzinho, mais contato com a madeira. Quanto maior, menos contato. Quanto maior o volume, menos contato. Né? Então, tem contato muito intenso. A outra coisa, isso ele começa a evaporar, ele some do barril. Você tem que manter ele sempre cheio. Se o camarada pegar esse barrilzinho, colocar na mesa, tirar uma dose de cachaça dele, tomar e não pôr mais nada dentro, no outro dia ele chega lá, não tem nem metade mais, acabou. Ela resseca e daí começa a ir para o espaço, sabe? então a melhor coisa acho que é já comprar a cachaça que ele gosta, compra a embalagem de Já vidro. meio pronto, já. Não, eu acho que vale. O cara gosta de brincar, quer fazer, né? Tudo bem, né? Mas não tem, assim, não é feito muito prático. Não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o barril, esse barril de carvalho que a gente estava falando sobre ele, dos 500 anos de história que tem, ele tem uma técnica de fazer. Né? Tem uma técnica... e nem todos os pedaços de madeira do carvalho vai prestar. Tem uns que é bom, tem uns que não é. Tem o do miolo, tem outro lugar que outro tá torto, tem nó, sabe? Então, tem também isso. Tem, né? Tem alguns fabricantes que têm uma equipe só para selecionar a madeira para fazer o barril para ele. Eu não tenho como fazer isso, né? Mas a gente faz diferente. Então, é só para te dizer como é que é isso. E esse barril, depois, ele é tostado, ele é queimado por dentro, tem carvão por dentro. E essa tosta, ele tem 4 tipos de tosta. O europeu usa 3, o americano 4 tipos de tosta. Né? O mais leve, mais profunda e tal, e a intensa, muito profunda. Né? A intensa, muito profunda, vai queimar muito, vai ficar muito carvão. Então, isso daí é para você fazer envelhecimentos longos. Ah, entendi. Envelhecimento mais curto, menos tosta. Certo. Quando a gente usa barril novo para fazer terminação de cachaça envelhecida em barril velho. A gente faz isso. E dá para acelerar o processo de envelhecimento? Não, né? Existe alguma coisa que acelere? Existe um monte de estudos a respeito disso, mas eu posso dizer o seguinte, o nosso sistema, o processo de envelhecimento aqui já é acelerado. Se você comparar com a Escócia. Então vamos falar de envelhecimento, né? Para falar em perdas, as perdas por evaporação na Escócia é 1%. Aqui é 5 a 6. Devido à temperatura. Temperatura ambiente nossa chega a 40 graus. Lá é 0, lá é gelo. Então, você falar em 8 anos no uísque lá e aqui... a diferença é muito grande. Né? Além disso, tem outra coisa também, né? Falando, comparar, né? Para a gente saber comparação. Né? O uísque, ele é envelhecido, ele é produzido, ele é bidestilado quando ele é produzido. E daí a concentração de álcool vai a 70%. Nossa. Aí ele é envelhecido, armazenado e envelhecido a 70%. Aí, esse daí é o puro. Você consegue comprar esse uísque só lá. Você consegue comprar um 70%, mas é só lá. Aqui nem entra, aqui nem pode, é proibido. Né? E se você pegar um uísque desse, que é um puro malte mesmo, né? Esse é puro mesmo, né? Está lá escrito, como beber. Aí você pega 2 doses de uísque e 1 de água. Você dilui. Dilui, né? Às vezes você faz até meio a meio. Você nunca viu o camarada pegar, encher o copo d'água, botar um pouquinho? Aquele pouquinho é daquele uísque, não é do uísquinho de R$1,99, não. Entendi. É muito corpo, né? E uma dúvida, Natanael, por que muitos pela facilidade, assim, alambiques e tal, colocam a cachaça em embalagem de cerveja? A gente coloca também em garrafa de cerveja.
A gatinha é e a 48 também. Pela facilidade de encontrar a garrafa, isso? Por todas as facilidades que você imaginar, né? A garrafa de cerveja é uma coisa muito prática. Ela, né, ela é universal, praticamente, esse design. E, né, no mundo inteiro você vê essa garrafa. Certo. Porque tem que ser barata, né? Tá. Porque daí uma embalagem já de estilo de vinho começa não a encarecer, pode, né? porque é de grande volume, né? Não existe nada que seja mais barato de vasilhame do que isso. Não tem. Nem de tampinha, nem de nada. Tudo é muito barato. É que o problema só é a tampinha, né? Depois que você toma... Não, hoje em dia já tem as Não, de a gente rosca? usa uma rolha. Ah, uma rolha. Uma rolha que imita a tampinha de cerveja. Ah, tá. Aí já facilita, então. Então, ela pode tampar de novo, né? Não tem problema nenhum. Porque tem algumas cachaças que é na embalagem de cerveja, mas a tampinha é ruim. Depois que você abre, você fala, caramba, agora Abriu, vai você tem que botar uma rolha. alguma Né? coisa Mas assim, essa daí nossa já vem com a rolha. Já. Ah, é bem interessante. Já fizeram a rolha, imitando. E sobre as outras cachaças, assim, aí você tem a de 17 anos, né? Sim. Isso Conta um aí. pouco dessa cachaça Bem aqui lembrado. para os nossos ouvintes. Então, essa cachaça, a gente fez uma cachaça 17 anos para celebrar os 25 anos da companheira, né, que a gente celebrou em 2019. Aí nós fizemos uma single barrel. Single barrel. Que é o melhor barril, que na nossa opinião, né? Tá. A gente faz a degustação de todos os barris e selecionamos aquele melhor e fizemos uma single barrel para, né, edição comemorativa, Jubileu de Prata. Certo. Mas aí que aconteceu que foi muito bom o resultado e a gente, coincidentemente, engarrafou no 13 de setembro, que é o Dia Nacional da Cachaça. Que aí legal. A gente resolveu fazer, então, virar uma tradição. Então, todo 13 de setembro, a gente engarrafa uma single barrel. E faz uma edição comemorativa. Um barril só. Um barril só. Isso. Nossa. Então, a primeira edição já acabou faz tempo, né? A segunda edição a gente também acabou, esgotou em dezembro, não tinha mais, em setembro engarrafou. Quando engarrafou, já tinha mais da metade vendida. Nossa, que legal. Agora já tem fila para essa. Né? O negócio é gostoso. Até eu estou entrando nessa fila aí já. Que demais. E qual que é a melhor forma de degustar uma cachaça? A temperatura normal? Pode tomar cachaça gelada? Sim, a melhor forma que existe de degustar uma cachaça, primeiro é tomar meio litro d'água. Água. Antes de qualquer bebida alcoólica, meio litro de água. Para hidratar. Para você ficar hidratado. Né? Meio litro d'água, então. Essa é a dica, né, seu Natanael? Sim, então, essa e também ela tem que estar resfriada. Uma temperatura, por quê? Entre 8 e 12 graus, assim? É de 15 a 20. De 15 a 20? Ah, tá. É isso. Por quê? Porque abaixo de 15 graus, muito gelado, você não sente sabor. Perde a noção do sabor. Você perde. Certo. Então, tem bebida que é uma delícia gelada, quente. Você não bebe de jeito nenhum. Eu posso dizer até uma cerveja quente não vai. Certo? Um vinho quente até vai, mas cerveja quente não vai. Tem que estar gelada, né? Exato. Mas não pode estar estupidamente gelada igual o brasileiro, senão você perde o paladar também. Essas cervejas mais premium, né? Eu estou falando só para a gente se situar, né? Aonde que a gente vai chegar, né? Então, se for muito frio, você perde. Se for muito quente, você fica com muito álcool. O álcool predomina muito. Então, mascara também. Então, os sabores, né? Então, os sabores mesmo, você vai absorver mais, vai saborear melhor se ela estiver nessas temperaturas aí. Né? Perfeito. E a outra coisa também não pode pegar o shot, uma dose virada uma vez. Isso aí não é para... né? Isso é terrorismo. Você tem que saborear, sentir o sabor. É pôr na boca e deixar a sua boca lavar com aquilo ali, né? Que você pôs na boca. Não deixar ir na garganta, quando você coloca na boca,
Porque tudo que vai para a garganta é muito sensível, você vai querer tossir e não é nada, né? Então, não deixar, não inclinar a cabeça para trás, né? Deixar a cabeça na posição normal. Normal. Isso. Mas essa primeira que você toma, você não pode dar nota para ela, porque ela reagiu com o que tinha na sua boca. Você não, entendeu? Então, você tem que primeiro preparar a sua boca para você saborear. Então, essa primeira, você não dá nada, nota nenhuma nela. Vai até dar uma picância maior, você vai sentir um certo desconforto às vezes, sabe? Então a segunda vez, quando você colocar a bebida na boca, a cachaça que seja, né? Ela vai deixar ela passear na sua boca toda, molhar tudo. Você vai salivar, vai ficar com vontade de engolir, né? Vai engolir. E quando você for engolir, antes de engolir, você inspira, puxa o ar, depois você engole, depois você solta o ar. Aí vem o retrogosto, vem o, sabe? Os aromas e os troços, os sabores. Sim. Aí vem, você sente com mais intensidade. Porque você junta os cheiros com os sabores quando você faz isso. Aí você tem né, consegue realmente saborear, né? Sim. Do que tomar de qualquer jeito. Né? E o que você tem visto de tendência, assim, em termos de cachaça, assim, que tanto as pessoas, né, os apreciadores, assim, eles estão indo mais para alguma linha, tem que ter mais ou menos tantos anos. O que A está sendo de moda é o tendência agora? blend. É o blend. A Moda é o moda é o blend. blend. O blend de madeiras ou o blend de quantidade de anos? Blend Assim? de tudo quanto é jeito, Tudo. você Tudo que é pensar. jeito. Tudo. Eu entendi. Tudo. Nós estamos para lançar um produto, que também é blend. Que também é blend. Também. É um blend, mas ela é um blend de madeiras brasileiras terminada em carvalho francês. Olha, que legal. Eu estava com uma dúvida, eu estava esquecendo de perguntar. Teve já algum teste, eu não sei se aí se também não é considerado cachaça ou tudo, mas, por exemplo, o uísque, né? Tem um uísque que o pessoal envelhece no barril de vinho. A cachaça é possível fazer isso? Ou se perde, daí já não se torna mais Se cachaça? fazem, usam gerês para falar, daí eles falam que é bom, mas eu acho que não é. Eu prefiro não. Muita gente usa os defeitos como qualidade, entendeu? Eu acho Entendi. que não. Eu prefiro mesmo o outro que não teve gerês nenhum nele. Nada. Na realidade, a gente usa também, né, na nossa cachaça, né, a gente usa barril de primeiro uso, de bourbon. Barril que envelheceu bourbon para terminar a cachaça. Né? Só que a gente tem barril velho, barril novo, é blend. Terminação também a gente faz em barril novo. E a gente tem uma gama de barris, né? Então, essa cachaça há 8 anos, ela é um blend de um monte de barris. De barris. Por isso que ela é diferente e equilibrada, né? Não adianta você pegar um troço que marca muito o negócio. Não, ela tem que ter um equilíbrio. Você tem que ser bom. A sua cabeça tem que funcionar legal. Quando você bebe aquilo, você se identifica com a bebida. Sim. E cachaça orgânica, tem se pedido muito disso? Tem, a gente está caminhando para o orgânico também. Né? Porque a cana é uma plantação semi-perene. Tá. Então, ela pode ser orgânica. Né? Quando é uma plantação perene, é mais fácil. Quando é uma plantação soja, essa soja orgânica, como é que você vai fazer? Né? Não faz, simplesmente vai morrer de fome. Se não for com defensivo, com não sei o que e tal e tal. Mas a cana aqui, como é pouco, a gente não está em questão de volume, né? Então, a gente já está nesse modelo orgânico, a gente já está caminhando para isso também. E a gente também já está caminhando para outros certificados mais interessantes do que o orgânico. Eu não vou falar agora para não ficar muito assanhado. Claro. A gente guarda para um outro episódio. Deixa para outro episódio, economizar um pouco, né? A gente guarda, não, mas legal. Mas, seu Nathaniel, o tempo tá quase curto aqui. Está chegando? Está chegando, mas eu queria agradecer muito a sua participação.
O papo tá bom, tem muita cachaça, é um papo que você fica horas aqui, né? Pois Falando, é. tirando É dúvidas e muito tudo mais. polêmico, né? Muito Muito polêmico. polêmico, é verdade. Tem gente que acha de uma forma, né? É. Tem muitas variáveis, né? Então é muito legal. Mas eu queria passar para os ouvintes, né? O Instagram da companheira, né? Cachaça Sim, Companheira, cachaça né? companheira. Isso. Exato. E o site também é O site também. cachaçacompanheira.com.br. É cachaca, né? Porque não tem Isso, cedilha, sem né? cedilha, isso, Cachaca companheira. Tudo junto, exato, pronto. A gente tem .com.br. o e-commerce, né? Se alguém tiver Sim, quiser, curiosidade, né? Em claro. São Paulo, em alguns locais tem, eu não saberia dizer exatamente quais, né? Mas tem. Eu não posso dizer um, depois não dizer o outro, senão fica chato, né? Então, mas tem, né? Se procurar, acha. E pelo e-commerce, né? Pela nossa página, a gente atende São Paulo com uma facilidade muito grande. Em 1 dia, 2 dias, a mercadoria está aí. Já tá aqui. Poxa, aí para os amantes. Pelo site. No- Perfeito. E, nossa, é uma cachaça fantástica aí para os amantes que tem que conhecer a Sim. cachaça companheira aí, com certeza. Tem que. Né? Alguns bares, né? Mas Claro. alguns restaurantes têm, né? Mas mais loja mesmo, né? Nossas Sim. cachaças são mais para com uma embalagem mais sofisticada para ser presente, né? Exato. Pessoa Não, é um que quer presente ter um fantástico. objeto na casa bonito, né? Que fica lá na prateleira bacana. Então é Sim, as isso. embalagens são lindas, né? Nossa. Mas tem as cervejas também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas legal, senhor Natanael. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Gabriel. Um Tudo de bom para abraço. você. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.